Esse é meu amigo. O irmão Lucas, ele se dispôs a estar conosco nessa noite. É uma bênção de Deus para a nossa geração. Tem 20 anos, né, Carol? 20 anos. Uma bênção de Deus. Como os irmãos querem receber de novo nosso irmão Lucas essa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tá fraco, eu sei que tá frio, mas dá para melhorar. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ficou melhor. Grato a Deus por estarmos aqui pela essa primeira vez. Um encontro muito feliz essa noite, de poder estar contando juntamente com os irmãos. Aproveitando que você está sobre os vossos pés, por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, verso de número 15. Encontrou o texto? Diga amém. Amém. Disse assim: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porá mão sobre os enfermos e os curarão. Podeis assentar. Quero aqui expressar minha gratidão ao pastor dessa casa, pastor Alan. Deus abençoe, muito obrigado pela confiança. O líder de missões é Pedro e Jean, eu acho que passaram. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. Que Deus possa abençoar o teu ministério e a tua família grandemente, varão. Deus te abençoe. Quero também fazer menção meu amigo e irmão Eric, que me acompanha essa noite. Falar para você que isso foi difícil trazer ele. O pastor quase que não libera, mas aqui estamos, amém? Amém. Preciso que você redobre a sua atenção e tenha um pouquinho de paciência comigo. Vou fazer uma introdução rapidinho. Nós chegamos no texto e você vai dando glória a Deus. Vamos lá. O ministério de Cristo, ele começa no capítulo 3 de Mateus. Se nós voltarmos um capítulo atrás, nós vamos ver o nascimento de Cristo. E Cristo, ele nasce mediante um propósito nessa terra. O propósito de Cristo, a qual todos nós sabemos, é redenção. O propósito de Cristo, a qual nós conhecemos, fala acerca de graça, de perdão, de liberar perdão para os pecadores. A Bíblia nos diz no capítulo 2 de Mateus que Jesus chega a nascer. E o nascimento de Cristo, segundo Billy Graham, ele diz que o maior acontecimento da história não foi o homem subir ao espaço e pisar na lua, mas foi o próprio Deus descer e pisar na terra. Jesus, ele nasce baseado nesse propósito de redenção. O texto nos diz que Jesus, ele vai cumprir os seus 30 anos de idade e vai ser batizado por João Batista. Capítulo 3 de Mateus inicia o texto falando acerca que João Batista está pregando no deserto da Judéia. Ele é o profeta que foi profetizado pelo profeta Isaías, profeta messiânico que mais profetizou acerca de Cristo. Ele diz: voz que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas do Senhor. João Batista está pregando acerca de Cristo. Certa feita, um dia normal para João Batista, Jesus está vindo da Galileia para se cumprir o que Isaías profetizou. E ele vai ser batizado por João Batista. Só que diz o texto que quando João Batista avista Jesus vindo da Galileia, ele brada dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno de atar a sandália dos seus pés.
ele chega diante de João Batista. João Batista não entende porque tem que batizar ele, porque ele era maior que João Batista. Ele chega a uma conclusão, diz o texto, que João Batista batiza Jesus. E o texto diz que o Espírito, como forma de uma pomba, repousa sobre Cristo. Os céus se abrem e uma voz brada dizendo: esse é o meu Filho amado, a quem eu tenho comprazo. A Bíblia diz que a partir dali o ministério de Cristo começa a dar andamentos. A partir dali Jesus vai começar o seu ministério. E eu gosto disso porque no início do ministério de Cristo, Cristo nos deixa uma lição muito importante para nós. O capítulo 4 de Mateus inicia falando que Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, em que o diabo ia tentar. Só que o interessante disso aqui é que Jesus não vai para o deserto para ficar de braços cruzados, não. O texto diz que Jesus estava durante 40 dias, 40 noites, orando, jejuando, com intimidade com Deus. Eu imagino a mente do diabo pensando: eu fiz o homem pecar no paraíso, o lugar que era mais favorável, um lugar onde tem a liberdade. Será que eu não vou conseguir tentar Cristo que está no deserto? Ele vai, só que quando ele chega lá, Jesus solta uma rajada de 66 livros. Está escrito. Está escrito. Por quê? Porque quem se baseia na palavra, no jejum, na oração, ele não cai mesmo que o lugar seja infavorável. Ele não cai mesmo que o lugar seja deserto. Por quê? Uma vida em oração, baseada na palavra, pode se levantar quem quiser contra você, mas não vai conseguir te derrubar. Jesus nos deixa essa lição. O capítulo 4 diz que Jesus agora, ele está passando no rio. E o texto diz que ele avista 4 homens, dentre eles Pedro, André, que são irmãos. O texto diz que Jesus chama eles para um propósito que Cristo tinha nessa terra para eles. Só que o texto diz que Jesus vai andando mais para frente e ele avista também Tiago e João, que são irmãos, filhos de Zebedeu. Ele chama eles imediatamente, eles deixam o que estão fazendo e vai servir Jesus. A partir dali, o ministério de Cristo começa a andamento. Entenda que o ministério de Cristo se baseia muito nos milagres que ele fez. Jesus era conhecido pela multidão, pelos milagres que ele fazia nas pessoas. Entenda que era normal, era notório, era perceptível aonde Jesus está, a multidão querer estar também. Jesus ele opera muitos milagres durante os seus 3 anos e meio de ministério. Mas os discípulos destacam apenas 35 milagres descritos nos 4 evangelhos. Mas vemos que muitos outros milagres foram feitos por eles. O apóstolo João escreve no capítulo 21, no verso 25, dizendo: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus assim o fez. Se todas elas fossem recitadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos pelos feitos de Cristo. Ele deixa relatado alguns milagres para que possamos crer. E Jesus, ele se torna novidade no meio de um cenário que o povo está sedento por milagre. No meio de um cenário que o povo permanece durante 400 anos, de Malaquias a Mateus, em silêncio, a qual Deus não envia profeta. Imagine o jeito que estava esse povo. Jesus aparece, e o que Jesus começa a fazer se torna novidade. Jesus aparece ressuscitando os mortos. Jesus aparece fazendo o paralítico andar. Jesus aparece fazendo o cego ver, libertando pessoas possessas, endemoniadas. E isso se torna notório e perceptível para a multidão. Aonde Jesus está, a multidão também querer estar. Aonde Jesus chegar, a multidão também querer estar. Por quê? Porque ela sabia que Jesus tinha potencial de fazer. A multidão sabia que Jesus tinha potencial de poder prever milagres. O capítulo 14 de Mateus diz a nós que Jesus ele recebe uma notícia. E a notícia que Jesus recebe é que João Batista tinha sido decapitado. O texto diz que ele vai se retirar com seus discípulos, porque a multidão está com ele. Ele quer ficar num lugar a só. A Bíblia diz que ele entra no barco e os discípulos atravessam. A multidão fica sabendo que Jesus vai para o outro lado. Imediatamente a multidão se organiza e vai na frente. Quando Jesus vai chegar do outro lado,
diz o texto que a multidão já estava lá, esperando Jesus, para receber o que Jesus tinha para dar. E olha para cá, a multidão reconhecia a Cristo por causa dos milagres. Então ela via Cristo como alguém milagreiro. Não ia até Jesus pelo que ele falava, mas pelo que ele tinha para dar, pelos milagres, pois a mensagem de Cristo era dura. A mensagem de Cristo era baseada em renúncia. Certa feita, Cristo está pregando acerca do pão da vida, que tem que comer o pão da vida para ter a vida eterna. A multidão começa a sair de perto de Jesus, se distanciar de Jesus. A Bíblia diz que Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, a multidão está indo embora. A multidão está dispersando por causa da mensagem que é dura demais. Mas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você quer ir embora? Pode também. Só que Pedro reconhece quem tem vida para dar e diz: Senhor, não é para onde? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A multidão queria muito milagre, mas não queria o que ele tinha para oferecer pela palavra. É por isso que a multidão não tem fundamento. A Bíblia diz que Jesus está do lado da multidão. E eu gosto disso porque o texto diz em Mateus capítulo 14 que quando Jesus avista a multidão, ele se enche de compaixão pela multidão. Entende isso aqui? No lugar onde Jesus está, ele não despede ninguém do mesmo jeito que entrou. No lugar onde Jesus está presente, ninguém sai do mesmo jeito que entrou. Se entrou morto espiritualmente, vai sair vivo. No lugar onde Jesus está, ninguém sai do mesmo jeito que entrou. Por quê? Porque ele é especialista em fazer coisas extraordinárias. Ele é especialista em mudar cenários. Ele é especialista em mudar circunstâncias travestidas de fracassos que nós estamos enfrentando. No lugar onde Jesus está presente, ninguém sai do mesmo jeito que entrou. A multidão está presente, Jesus está presente, ele se enche de compaixão, ele desce do barco. E o texto vai dizer que antes de Jesus fazer milagre com os pães, eu gosto disso aqui porque antes de Jesus fazer isso, o texto diz que ele vai pregar e curar os enfermos. É aquele dito do Hernán Dias Lopes, um dos maiores expositores da Bíblia, que o propósito de Cristo nessa terra não foi sarar do lado de fora, mas sim sarar do lado de dentro. Jesus está mais preocupado em curar do lado de dentro do que fazer do lado de fora. A multidão não entende, mas Jesus estava curando do lado de vocês. Precisam de palavra. Vocês precisam de palavra. O milagre do lado de fora vem depois. Eu estou mais preocupado em sarar do lado de dentro. Jesus faz isso e depois distribui milagre. Então entenda, era normal a multidão estar onde Jesus está. Era normal a multidão querer estar onde Jesus está. O ministério de Cristo começa a desenrolar, começa a passar anos, e Jesus começa a ficar conhecido, mas o propósito de Cristo tinha que ser cumprido. Jesus chama os discípulos para um propósito. Jesus tem um propósito, e eu preciso que você saia daqui entendendo isso. Jesus tem um propósito, e Jesus chama os discípulos para ter também um propósito no seu ministério. Jesus está 3 anos e meio com os discípulos, ensinando os discípulos uma vida de oração. Jesus está 3 anos e meio com os discípulos, ensinando os discípulos a ter uma vida de comunhão com Deus. Jesus, por mais de 2, 3 vezes, ele fala acerca da sua morte, que ia ressuscitar, mas por causa da imaturidade espiritual dos discípulos ainda, que estavam se formando, eles não entenderam. A Bíblia diz que o ministério de Cristo está se encerrando. Passa 3 anos e meio, o Mateus capítulo 27 diz a nós que Jesus vai para o Getsemane com o discípulo, e ali começa a agonia de Cristo, e ali começa o sofrimento de Cristo. O texto diz a nós que Jesus vai para o Getsemane com os discípulos. Ele diz para alguns: fica vocês aqui, vem comigo Pedro, Tiago, João, vamos subir. Jesus sobe com o propósito de orar em cima do monte. Jesus sobe com o propósito de orar com os discípulos, mas os discípulos estão dispersos, não estão entendendo. O texto diz a nós que por
3 vezes Jesus disse para eles: vocês precisam orar, vocês precisam vigiar, eles estão dormindo. Ali começa a agonia de Cristo. E Lucas, o doutor, ele narra detalhadamente o que Cristo passou no Getsêmani. Lucas chega a dizer que a agonia, o sofrimento que Cristo estava passando no Getsêmani fez que ele suasse sangue. Um médico, um cirurgião, ele traz isso como um fenômeno que é raríssimo, que acontece nas pessoas, é raríssimo, é um fenômeno que é chamado de hematose, que por causa da profunda agonia faz com que a pessoa suar sangue. Aí eu te faço uma pergunta: o que leva o estado espiritual de uma pessoa a fazer ela suar sangue? É se cumprir naquilo que Isaías disse no capítulo 53: Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, eram os nossos pecados que ele estava carregando. Imagine a agonia dentro da alma, o pecado da humanidade sobre as costas, o pecado da humanidade dentro dele, a agonia na alma fez que ele suasse sangue. Não para por aí, isso só é o começo do sofrimento de Cristo. Eu não sei se a mensagem da cruz te comove, mas toda vez que eu prego sobre ela, eu choro. A Bíblia diz que Jesus, os soldados chegam até ele, os anciões, os fariseus, para prender ele. Eles levam Jesus para o sinédrio, e lá no sinédrio eles fazem com que Jesus fale que ele é o Filho de Deus, e por causa disso Caifás cai no chão, rasga suas vestes de blasfêmias. Vamos levar adiante para ser julgado. Quando ele sai do sinédrio, a Bíblia diz que as pessoas que passavam na rua começaram a cuspir na sua face, começaram a esbofetear, e alguns zombar dizendo: tu não és profeta, profetiza quem te bateu. Tu não és profeta, profetiza quem te bateu. Mas ele estava lá. Não acaba por aí. A Bíblia vai dizer que ele passa por alguns julgamentos. Ele vai ser levado para Pôncio Pilatos, para se cumprir aquilo que Isaías disse: como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Ele chega diante de Pôncio Pilatos com a alma ferida, a alma angustiada, já todo machucado, porque a multidão tinha batido nele. Ele está diante de Pôncio Pilatos, e a Bíblia vai dizer que ele não abre a boca para falar um A. Pôncio Pilatos não entende porque Cristo eles querem crucificar. A Bíblia vai dizer que, por conta da tradição da festa dos pães asmos, era de tradição colocar os presos para a multidão decidir quem vai ser crucificado, para a multidão decidir quem vai ser levado para o Monte das Caveiras. Olha para cá, entende isso aqui. O escritor de Gálatas diz que maldito era o homem que era posto sobre uma cruz. A cruz é o símbolo de maldição. Olha o que Jesus está tendo que se submeter. Ele está diante da multidão. E quanto mais as pessoas, os Pilatos perguntavam quem queria que seja crucificado entre ele e Barrabás, um ladrão. A multidão alvoroçada bradava dizendo: crucifica ele. Quanto mais Pôncio Pilatos falava, mais a multidão se alvoroçava dizendo: crucifica ele, coloca ele numa cruz. Mas ele estava lá. Não acaba por aí. Jesus está angustiado, a amargura batendo na alma. Eles vão pegar Jesus e levar para os soldados. E quando ele é posto diante dos soldados, os soldados colocam uma túnica sobre ele e vão pegar os chicotes. Entende isso aqui? O chicote romano, ele não era qualquer tipo de chicote, era pontas de metais, que onde batia cravava e arrancava as carnes. Jesus estava lá, segundo alguns estudiosos, Jesus tomou cerca de 39 chicotadas. Tinha 4 pontas de metais. Cada chicotada que batia nas suas costas abria ferida. Cada chicotada que batia nas suas costas abria ferida. Mas Jesus estava lá. Eu imagino que cada chicotada que batia nas suas costas, Jesus bradava: é pela igreja, é pela minha igreja, é pela minha igreja. Porque eu sei que num dia, num culto de missão, vai ter gente reunida lá em Piracaia, que eu salvei, que eu libertei. Jesus estava lá. Ele toma o chicote. E pensa comigo,
Quando você se machuca, o sangue seca na roupa. Quando você puxa, dói. Ele estava com a túnica. 39 chibatadas sobre as suas costas. Os soldados vão puxar a túnica. A ferida está seca, aberta, e quando puxa a ferida, ela começa a sangrar mais. Imagina a dor que Jesus está sentindo, a agonia dentro da alma, o sofrimento físico por mim e por você, para cumprir um propósito. Não acaba por aí. A Bíblia vai dizer que os soldados vão pegar Jesus e colocar ele à rua Monte das Caveiras, ao Golgotai. E entenda isso, a rua não era asfaltada, era cheia de pedras, cheia de pedregulhos. Vão colocar uma cruz sobre as suas costas, vão colocar uma coroa de espinho africano sobre a sua cabeça. E segundo a medicina, o couro cabeludo é o lugar onde mais sangra. É sangue escorrendo sobre o rosto, as feridas do lado de dentro, as feridas sobre as costas, a cruz sobre as costas, mas ele estava lá. Ele está subindo. No meio do caminho, os soldados chamam Simão Sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas entenda isso aqui, a cruz não era de Jesus. Basicamente, Simão estava fazendo aquilo que ele deveria, mas não podia. Ele vai carregando a cruz até o Monte das Caveiras. Ele chega diante da cruz. Ele é posto sobre a cruz. É pregado os seus pés. É pregado as suas mãos. E segundo o cirurgião que narra a morte de Cristo, ele diz que o corpo de Jesus estava esticado como se fosse uma corda de violino, que impedia Jesus de respirar. Mas ele estava lá. Aleluia, Deus. Jesus está sobre a cruz, esticado sobre a cruz, sangue descendo sobre o seu rosto, ferida sobre a costa, amargura do lado de dentro. Não bastava isso, ele vai se sentir só. A Bíblia diz que ele vai suspirar no final da tarde, e ele vai entregar a última palavra. Ele olha para o céu. Talvez ele encontre a força da onde não tinha. Ele levanta e olha para o céu. Pai, está consumado. Pai, tetelestai, o que significa o preço já foi pago, está consumado. Quando Jesus diz isso, a natureza sente, os mortos que estavam no sepulcro ressuscitam, o véu do santuário se rasga de cima para baixo, a natureza começa a tremer, porque a morte do seu Criador. Acontece um terremoto, muitas coisas acontecem. E nós não entendemos o nosso propósito. O propósito de Cristo na terra foi derramar salvação. Nós entendemos que Ele salvou todo mundo. E aqui está um grande erro da maioria das pessoas. Pois se Jesus salvou todos, por que anunciar? Jesus na cruz, Ele derrama graça, Ele derrama perdão, Ele derrama salvação. É por isso que Ele chama os discípulos no início do seu ministério, para dar um propósito para eles, para basear a igreja naquilo que Ele está ensinando. Jesus na cruz derrama a sua graça. Os discípulos, imagina a mente dos discípulos que está trancado com medo, dizendo, e tudo aquilo que Jesus nos ensinou já era, porque eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar, eles não entendiam, não tinha maturidade espiritual para entender. A Bíblia diz que os discípulos estão trancados com medo. Jesus está morto. O que nós vamos fazer agora? Tudo aquilo que Jesus disse que nós ia fazer obras maiores, que nós ia pregar, que nós ia fazer, como é que vai ser? Ele está morto, mas a Bíblia diz que José de Arimateia pede o corpo de Cristo e vai sepultar ele dentro do sepulcro, no seu jardim. Ele sepulta Jesus. A Bíblia diz que pela madrugada, nós somos assembleianos, pega isso aqui, o anjo desce, remove a pedra do sepulcro, e eu tenho uma notícia, ele ressuscita. Maria pela manhã, as mulheres vão até Jesus. A expectativa de Maria era encontrar Jesus ainda morto, mas quando ela chega lá, ela vai procurar o mestre. Cadê o mestre? Cadê o mestre? Jesus diz, Maria, sabe por que ela entendeu que era Jesus? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela vai dizer, mestre,
quando ela vai tocar para Jesus, não me toques, Maria, eu ainda não subi ao meu Pai, mas eu preciso que você entregue uma notícia para os discípulos, entregue uma notícia para os meus irmãos. É como aquele hino de João 20, Maria foi correndo até os discípulos. Eu imagino ela chegando lá e dizendo assim, ó, senta todo mundo aí, ó, que eu vou contar o que aconteceu. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. A Bíblia vai dizer que Jesus, antes de virar assunto aos céus, ele aparece para os discípulos. O capítulo 16 de Marcos é após a ressurreição de Cristo. Ele aparece para estabelecer o propósito dos discípulos. E nós estamos aqui no culto de missão. Não tem como pregar acerca de missão sem falar do maior missionário. Jesus, ele aparece para os discípulos no capítulo 16, no verso 15, e estabelece um propósito. Basicamente ele está dizendo, eu fiz o meu, que era derramar graça, que era derramar perdão, mas agora vocês têm que fazer o seu propósito para que eu chamei. E o que é, Senhor? Pregar o Evangelho a toda criatura. E além disso, eu derramarei virtude, eu derramarei poder. O interessante é que as pessoas não entendem o propósito. Jesus não morreu na cruz para nós colocarmos o nosso terno bonito e vir aqui todos os dias sentar nessa cadeira, não. Jesus não morreu na cruz para nós colocar o vestido e vir toda semana aqui, não. Isso faz parte também do propósito, mas o propósito de Cristo, que ele morreu na cruz por nós, foi para que nós anunciássemos o Evangelho. Porque tem pessoas que estão necessitando. Enquanto nós não entendemos a nossa missão, o diabo vai continuar matando lá no bar, na rua da nossa casa. O diabo vai continuar desviando os jovens. A missão da igreja nessa terra não é se trancar nas quatro paredes, mas é anunciar que ele ressuscitou e ele libera perdão, ele perdoa pecados. Paulo disse na carta aos Romanos, como eles ouvirão se não há quem pregue, como eles pregarão se não foram enviados, como está escrito, como são formosos os pés de quem anuncia as boas novas. Jesus te chamou para um propósito maior do que você está pensando. Jesus te chamou para um propósito bem maior. Não, você não foi salvo só para sentar nessa cadeira e ficar aí. Não, você foi salvo para estabelecer um propósito nessa. O fundamento, o propósito da igreja é bem maior do que ela imagina. É anunciar acerca de Cristo. E eu gosto disso porque além de Cristo estabelecer um propósito, ele libera autoridade. Aleluia, Senhor, aleluia. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. É para a igreja isso aqui. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome a igreja falará em novas línguas. Em meu nome, se você crê, meu Deus do céu, ele colocará a mão sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, a igreja, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Eu não sei se você recebe palavra profética, se você crê, levante a sua mão, que eu vou liberar sobre a tua vida a mesma autoridade que Jesus derrama sobre a igreja, de expulsar demônio, de curar enfermo, é derramada sobre nós. Nós não somos sensacionalismo, nós acreditamos na continuidade do poder, do mover do Espírito Santo. E eu profetizo que arderá na tua vida, no teu coração missionário, e a virtude, o poder de Deus permanecerá em você. Você não vai aguentar alguém passar na sua frente sem falar de Jesus. Você não vai aguentar ver alguém sentado na calçada sem falar de Jesus. Você foi chamado para estabelecer um propósito maior nessa terra. Se coloca de pé. É um propósito maior. Ele nos chamou para um propósito maior. A virtude, o poder que ele derramou sobre os discípulos também é derramado sobre nós. É porque às vezes nós se esquecemos daquilo que ele liberou. O mover do Espírito Santo ainda continua. Está na hora de voltar a buscar.
Está na hora de voltar a fazer. Está na hora de voltar a cumprir o propósito que Cristo estabeleceu para a igreja. Ele derramou salvação, mas agora o papel é nosso, vamos anunciar a salvação. Ele derramou perdão, mas agora o papel é nosso, vamos anunciar o perdão. Ele derramou redenção, mas agora o papel é nosso, vamos anunciar a redenção. Eu vou orar sobre a sua vida. Se você pode, levante a sua mão, eu já vou encerrar. Mas saia daqui sabendo que você tem um propósito maior do que você imagina. O coração missionário vai começar a arder em você. Você não vai querer mais perder almas para o diabo, porque essa é a função da igreja. Se você pode, interceda comigo. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te pedir essa noite, Senhor, que o Senhor venha derramar da tua virtude sobre nós, do teu poder, que possamos entender o nosso propósito que foi estabelecido aqui. O Senhor derramou da tua graça sobre a cruz. O Senhor derramou do teu poder sobre a cruz. O Senhor derramou da tua redenção sobre a cruz, Pai. Mas nos faça entender que temos que anunciar a tua graça, que temos que anunciar o teu perdão, que temos que anunciar aquilo que o Senhor liberou, Pai. Que o Senhor venha fazer a infusão do Espírito permanecer na nossa vida, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus, que possamos sair daqui sabendo que somos igreja, que somos preparadas para anunciar o teu evangelho, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com essa palavra no seu coração. Deus os abençoe. Santo é o Senhor. Pode sentar, irmãos?